galerinha, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista nesta quarta-feira. Hoje é dia 29 de maio de 2024. Quartou, a gente tá por aqui com o bloco final agora pra gente fechar aqui esse nosso primeiro vídeo. Tem mais dois pela frente ainda, né? Pra você conferir aqui no canal Cristiano Santos Radialista às 18 horas e também às 22 horas com a reprise aí do nosso Giro Esportivo, né, que é transmitido, que acontece às 19 horas de segunda a sexta-feira na rádio Nova Vida FM 87,9. Você que é de outro estado aí, de outro lugar, você assiste e ouve a gente pelo www.radionovavidafm.com.br. Vamos lá então de notícias, falar da Copa Sul-Americana e também da Libertadores da América. Sorteio aí dos confrontos que vão acontecer na próxima fase. Já a movimentação já está existindo, né? Já existe, a gente vai passar para você que está ligado com a gente. Depois a gente fala dos jogos e como estão a situação dos brasileiros aí, ou como ficaram, né? Pois é, o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2024 e dos playoffs e oitavas da Copa Sul-Americana também desta temporada serão realizados no dia 3 de junho em Luque, no Paraguai. Os times classificados nas competições começam a ser definidos nesta semana. Restarão apenas os grupos de Grêmio e Internacional, respectivamente, na Libertadores e na Sul-Americana. Por conta aí da crise climática no Rio Grande do Sul, eles tiveram jogos adiados, que serão disputados nos dias 4 e 8 de junho. Pois é, e a gente vai acompanhar, lógico, e vai trazer tudo para você que está ligado com a gente. Na Libertadores serão conhecidos os confrontos das oitavas de final. Na Sul-Americana, o sorteio definirá os duelos de playoffs com times que ficaram em terceiro lugar nos grupos da Libertadores e também das oitavas. A gente vai saber, né, nos próximos dias, então, aí no dia 3, né, os confrontos, né, dos times que já se classificaram, enfim. Mas a gente vai acompanhar e, claro, vamos trazer para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista, nas nossas redes sociais, facebook.com/Cristiano Santos 8383. Nosso Instagram é o @Cristiano Santos Radialista. E lá no TikTok você encontra a gente escrevendo Cristiano Santos V, tá? Cristiano Santos V lá no TikTok. São as nossas redes sociais. A gente está postando sempre notícia por lá também. Falar de Copa Sul-Americana, né? Tivemos jogos ontem. O Internacional perdeu para o Belgrano de virada por 2-1 na volta aí do Internacional, né? Depois de mais de um mês sem atividade, sem jogo, né? Sem participar de um jogo oficial. O Internacional voltou a atuar ontem na Arena Barueri e perdeu de virada para o Belgrano por 2-1 e se complicou na competição, porque agora tem 2 jogos, né? Ele tem 2 jogos, não pode mais se classificar de forma direta. O Belgrano garantiu aí a sua classificação de forma direta. A briga agora do Internacional é contra o Delfim. O Internacional ainda joga, vou trazer para vocês, o Internacional joga ainda alguns jogos, né, para completar aí a rodada, os 6 jogos, né, os seus 6 jogos na competição. Dia 4, próxima terça-feira, ele vai visitar lá no Centenário a equipe do Royal Tomayapo. Precisa vencer esse confronto. Vencendo, o Delfim já jogou e empatou esse jogo. Vencendo, ele chega a 8 pontos. E aí ele vai jogar a 5ª rodada contra exatamente o Delfim. Então, ele pode se garantir nos playoffs, caso vença os 2 confrontos. Se ele empatar o outro jogo, o antes do dia 8, né? Que vai ser num dia de sábado, ele chega a 6 pontos e ainda pode ultrapassar o Delfim, né? Mas aí teria que ganhar do Delfim também, né? Um empate, uma vitória classifica o time brasileiro para os playoffs da Copa Sul-Americana. Os playoffs aí, pegando um time que vai vir
do terceiro colocado aí dos grupos da Libertadores da América é a situação do Internacional no grupo C, que o Belgrano já se garantiu, né? Pois é, os mais grupos aqui que tem brasileiros, envolvendo brasileiros, o grupo D, né, rapaz, que é o grupo do Fortaleza, que lidera com 10 pontos, o Boca Juniors é o segundo com 8, em terceiro o Nacional Potosí com 7 e o Esportivo Trinidense com 3 pontos até aqui. Desportivo Trinidense, que é o adversário desta noite, às 9 horas da noite, do Fortaleza lá no Castelão. Fortaleza precisa de uma vitória simples para garantir a sua classificação à próxima fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Saber das coisas então das duas equipes, para você que está ligado aí com a gente no canal Cristiano Santos Radialista. A transmissão desse confronto é do Paramount, às 9 horas da noite, para você que tem TV por assinatura. Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda vai com a provável escalação, que é a seguinte: João Ricardo no gol, Brits, Kusevich, Tite, Bruno Pacheco e Zé Wellison, Hércules e Pochettino. Aliás, o Pochettino tá jogando demais, né? E ainda o Pikachu, Moisés e o Lucero na frente. Esse é o provável time do Fortaleza para o confronto de logo mais contra o Esportivo Trinidense do técnico José Arruiá. Que vai com a seguinte equipe, a provável: Wilson Guignones no gol, Sérgio Mendonça, Flores, César Benítez e Armando, ainda o Ruiz Dias, Riveros, Christian Martínez e Dela Cruz. E não é aquele Dela Cruz lá do Flamengo não, né? Também o Joel Roman, Raié e Alan Pereira na frente. Esse é o provável time aí do Esportivo Trinidense para o confronto desta noite contra o time brasileiro do Fortaleza. O Fortaleza depende só dele, né, para se classificar de forma direta à próxima fase da competição. Outro time brasileiro que entra em campo hoje é o Cuiabá, né, rapaz? O Cuiabá que já está garantido aí no playoff, né? O Deportivo Garcilaso tem 5 pontos, é o único que está próximo ali do time brasileiro, mas só pode chegar a 8 pontos. O Cuiabá já tem 9, então vai cumprir tabela aí. O time do Cuiabá visita o Lanús, que classificou em primeiro, né? É o líder desse grupo com 13 pontos, não pode ser alcançado mais pelo time brasileiro, então vai ser um jogo aí, né? Só para cumprir tabela, porque o Cuiabá não pode alcançar mais o Lanús para tentar a sua classificação de forma direta, e então, devido a isso aí, o Cuiabá não perde mais a sua vaga no playoff, né? Já está no playoff, esperando apenas o seu adversário vindo de um dos grupos, né? Terceiro colocado da Libertadores da América. Mas vamos saber das coisas aqui do Cuiabá, da escalação do time brasileiro que joga nesta quarta-feira às 5h30 da tarde, né? Às 17h30 lá na Arena Pantanal. Saber das coisas aqui então da equipe brasileira, né, rapaz? A bola rola então. Na verdade não tem onde você pode assistir o jogo aqui, mas não tem, na verdade não saiu aqui a escalação, né, do Cuiabá, rapaz. Que coisa doida, né? Coisa doida. Não é brincadeira não. Mas para complementar aqui a informação do Cuiabá, o Cuiabá é o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu chegar aí pelo menos na disputa do playoff, né? Deu alguns vacilos, por isso não conseguiu se classificar de forma direta, mas o Cuiabá já está aí nos playoffs, então esse jogo não vai valer aí para nada, né? Só para cumprir tabela mesmo. No grupo H, que é o grupo aí do Bragantino, o Bragantino não conseguiu a classificação de forma direta. O Bragantino não conseguiu vencer o Coquimbo Unido. Empatou em 1-1 e conseguiu um empate no final. E já o Racing venceu o seu confronto contra o Esportivo Luquenho por 3-0 e se garantiu na próxima fase da competição com 15 pontos, deixando o time brasileiro para trás, né? Os dois já estavam aí
classificados, só que de maneira diferente. O Racing brigava, né, com o time brasileiro para se garantir em primeiro lugar e passar aí de forma direta para a próxima fase, conseguiu alcançar isso, e o Bragantino tinha que tirar uma diferença, né, além de ganhar, tinha que tirar uma diferença muito grande de gols aí, não conseguiu nem vencer o seu confronto e vai disputar aí os playoffs para tentar uma vaga na próxima fase da competição. Falar de Libertadores da América, hoje tem Fluminense no grupo A. O Fluminense já está garantido, né? 11 pontos garantido na próxima fase, garantido também o primeiro lugar do grupo A. Fluminense 11 pontos, Cerro Porteño 5 pontos, Colo-Colo 5 pontos também, e o Alianza Lima com 4 pontos, brigam aí pela última vaga, né? Pela última vaga desse grupo. Os jogos dessa sexta rodada no mesmo horário, às 21h30, Fluminense e Alianza Lima. Já o Cerro Porteño define a sua vida, né, contra o Colo-Colo. Pois é, o Cerro que nesse momento está na segunda colocação. Saber das coisas das duas equipes, para você que está ligado com a gente, a bola rola às 9h30 da noite, como já disse, para você que está aí ligado aqui com a gente. Transmissão da TV Globo, do TV Globo Rio, né? Para esse confronto, e ESPN também, o Star Plus, transmitem esse confronto aí para todo o Brasil, para você que tem TV por assinatura. Fluminense do técnico Fernando Diniz vai com a provável escalação, que é a seguinte: Fábio no gol, Marquinhos ou então Guga, Martinelli, Felipe Melo e o Marcelo, Alexander, Lima, Paulo Henrique Ganso, ali no meio, Keno, Arias e Germancano na frente. Esse é o provável Fluminense para o confronto de logo mais às 9h30 da noite desta quarta-feira contra o Alianza Lima do técnico Alejandro Restrepo, que vai com a seguinte equipe provável, né? Saravia no gol, Zambrano, Garcês, Ramos, Freitas e também o Ruamã, Castilho, Neira e Cabellos, Arriba Serna e o Alterman. Esse é o provável time do Alianza Lima. Para o Alianza Lima vale classificação, né, rapaz? Para a próxima fase da competição. Se o Alianza Lima vence, ele está na lanterna nesse momento, mas um empate entre o Colo-Colo e o Cerro Porteño, ambos vão a 6 pontos. O Alianza Lima vencendo o Fluminense vai a 7. Ele se classificaria. Para o Fluminense não vale nada, mas para o Alianza Lima vale demais. Vale a classificação aí para a próxima fase da competição, ou até mesmo a classificação para a Copa Sul-Americana, para disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Então vale muito para o time do Alianza Lima esse confronto contra o Fluminense. Outro time brasileiro que entra em campo hoje é o Tricolor Paulista, mas também já está garantido na próxima fase da competição. No grupo B, o São Paulo está na próxima fase juntamente aí com o Tajeres. Os dois se enfrentam para decidir a primeira colocação da competição. A bola rola também às 9h30 da noite desta quarta-feira, para você que está ligado aqui no canal, né? Pois é, a Globo e o Paramount transmitem esse confronto aí para todo o Brasil, para boa parte, né, do nosso território brasileiro. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o São Paulo, do técnico Luiz Zubeldia. Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Alisson, Bobadilha e Michel Araújo, Lucas, Luciano e Calério. Então o André Silva na frente, o Calério que está se recuperando aí de contusão, deve começar no banco. O André Silva é o mais cotado a assumir essa posição aí, pelo menos começando, né? O jogo deve ser esse mesmo. 4-3-3 é a formação do Tricolor Paulista para o confronto de logo mais contra o Tajeres. Vale a primeira colocação do grupo. Tajeres do técnico Walter Riboneto. Pois é, a provável escalação: Guido Herrera no gol, Gaston Benavides é um dos jogadores prováveis que vai ser titular, Juan Portillo, Lucas Soares e o Miguel Ángel Navarro, Juan Carlos Portilha, Matias Galaza, ex-Vasco da Gama, e Rubem Bota, Valentim De Pietri,
Federico Girotti e Ramon Souza na frente. Esse é o provável time do Tajeres para o confronto de logo mais 9h30 da noite contra o Tricolor Paulista no Morumbi. Como já disse, não vale classificação, os dois já estão na próxima fase aí da Libertadores, vale a primeira colocação aí do Grupo B. O Grêmio Tricolor Paulista volta a jogar uma partida de futebol, né, rapaz? Depois aí de bastante tempo, né? O Grêmio do Grupo C tá na última colocação com 3 pontos, mas tem 2 jogos a menos. Joga hoje, na verdade tem 3 jogos a menos com esse de hoje, né? O Grêmio, se vencer os seus 3 jogos, garante a sua classificação para a próxima fase. Talvez até vencendo 2, empatando 1, o Grêmio consegue se classificar. The Strongest 10 pontos, o Huachipato é o segundo com 5 pontos, Estudiantes tem 4 pontos e o Grêmio tem 3 pontos. O adversário do Grêmio nesta noite, às 19 horas, é um jogo direto então para as pretensões do Grêmio na competição. Mas o Internacional jogou ontem, né? A gente viu a dificuldade física, tempo de bola, etc e tal. A bola rola às 7 horas da noite no Couto Pereira, que é a casa do Coritiba, que nesta noite vai ser a casa do Grêmio. Transmissão pela ESPN e também pelo Star Plus, para você que tem TV por assinatura para assistir aí esse confronto do Grêmio contra o The Strongest. Grêmio do técnico Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho. Provável escalação: Marquezin no gol, João Pedro e também o Rodrigo L. e o Kahneman, e ainda o Reinaldo, Dodi, Pepe e Cristaldo, Galdino, Soteldo e Diego Costa na frente. Esse é o provável tricolor gaúcho no esquema 4-3-3 para o confronto de logo mais, importantíssimo aí em termos de classificação para a próxima fase. O The Strongest do técnico Ismael. Deixa eu ver se o The Strongest vencer, ele garante a classificação hoje. Ele chega a 13 pontos. Para ele só tem uma rodada, né? Só tem um jogo. O The Strongest já está classificado, né, gente? O Huachipato só pode chegar a 8. O único que pode chegar aí a ultrapassar o The Strongest é o próprio Grêmio, né? Mas o Huachipato ainda joga com o Grêmio, né? O Huachipato ainda joga com o Grêmio, pode chegar a 8 se ganhar o seu confronto contra o Estudiantes. Ainda tem um jogo com o Grêmio, então o The Strongest ainda não está classificado não, né, Cristiano? Está classificado ainda não. A gente precisa aguardar aí as demais rodadas. O The Strongest do técnico Ismael Rescalvo vai com a provável escalação, que é a seguinte: Vizcarra no gol, Caire, Jucino e ainda o Aimar e Enomba. Quironga, Ucino, Joel Amoroso, Ortega e Ramalho, com Trivério na frente. Esse é o provável time do The Strongest do técnico Ismael Rescalvo para o confronto de logo mais contra a equipe brasileira. Vai no 5-2-3-1. 5-2-3-1 aí, vai trancado, mas explorando demais os contra-ataques aí contra o tricolor gaúcho. Repito que esse jogo não vai ser na Arena Grêmio, vai ser lá no Couto Pereira, que é a casa do Coritiba, que está disputando nesta temporada a Série B do Brasileirão. Pois é o tricolor gaúcho, né, rapaz, que precisa pelo menos de 2 vitórias aí. Acho que com 2 vitórias o Grêmio se classifica para a próxima fase da Libertadores da América. Mas, sinceramente, não dá para cobrar nada do Grêmio, viu, gente? Não dá para cobrar nada do Grêmio caso o Grêmio não consiga a classificação aí. É compreensível. Ontem, os jogos de ontem, tivemos o Júnior Barranquilla no grupo D empatando em 0-0 com o Botafogo. Ambos já estavam classificados. O Júnior Barranquilla, com isso, termina na primeira colocação desse grupo D. Classificado aí na primeira colocação com a mesma pontuação que o Botafogo, 10 pontos, né? A LDU com 2-0 para cima do Universitário ficou com a vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Grupo E, que é o grupo do Flamengo. O Flamengo 3-0 para cima do Milionários e o Bolívar 3-1 para cima do Palestino. Com isso, Bolívar na primeira colocação com 13 pontos, o Flamengo em segundo com 10, se classificaram para a próxima fase da Libertadores. O Palestino ficou aí com 7 pontos e com a vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Os jogos também que aconteceram ontem no grupo G, o Atlético Mineiro, que já estava classificado,
goleou o Caracas por 4-0 e já tinha o risco aí de perder a primeira colocação, mas garantiu a sua primeira colocação nesse grupo G. O Peñarol ficou com 12 pontos e ficou com a segunda colocação. O Rosário Central chegou a 7 pontos com a vitória. Na verdade, o Rosário Central perdeu, né, a vaga na próxima fase da Libertadores, né? O Peñarol, com a vitória por 2-1 sobre o próprio Rosário Central, se classificou. O Peñarol se classificou e jogou o Rosário Central para os playoffs da Copa Sul-Americana. No grupo H não tem brasileiros. O River Plate tem 13 pontos, juntamente com o Nacional do Uruguai com 10 pontos estão classificados. Vão jogar a última rodada aí para definir quem termina na primeira colocação. Mas já está definido aí os classificados. Ainda tem amanhã o Palmeiras, que também está classificado, jogando contra a equipe do São Lourenço lá no Allianz Parque. Palmeiras que, se ganhar, ele consegue terminar mais uma vez a Libertadores da América na fase de grupos, né, em primeiro no geral, e garante assim, né, a jogar sempre, né, a segunda em casa, que é muito importante em um mata-mata de Libertadores da América. É a situação aí dos times brasileiros na competição, né, continental, né, rapaz? Pra gente fechar, falar de Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas venceu o Mirassol na noite de ontem por 1-0. E o Amazonas, cadê a colocação do Amazonas aqui, rapaz? Deixa eu buscar aqui para você que tá ligado com a gente. O Amazonas chegou a 8 pontos, né? O Amazonas tá ali, tá longe do G4 do Brasileirão, né? Abriu uns pontinhos ali do Z4, abriu 3 pontos do Z4. O time do Amazonas vai ficar restando aí o CRB contra o Sport para fechar a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que é liderado com o Santos com 15 pontos, o América Mineiro é o segundo com 15, em terceiro o Goiás perdeu a oportunidade de ser líder, perdendo o seu confronto para a equipe do Avaí por 2-0. Pois é, mas continuando o G4 é o terceiro com 14 pontos. O Avaí assumiu a 4ª colocação com 13 pontos, com a vitória sobre o Goiás. É a situação de momento aí dos 4, né, times que sobem para a primeira divisão do Brasileirão. O Brusque, 5 pontos, 17º, 18º o Paysandu, 5 pontos, 19º Guarani, 4 pontos, o 20º Lanterna Botafogo de Ribeirão Preto com 4 pontos. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Te agradecendo demais pelo carinho, pela sua companhia. Vocês que ficaram aí assistindo, estão assistindo, né, o nosso primeiro vídeo desta quarta-feira. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas com mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Dessa vez, para a gente falar das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Posso contar com a sua companhia daqui a pouquinho? Posso? Então a gente se fala, a gente se vê daqui a pouquinho, se Deus quiser, com mais um vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus, com ele eu tô indo, e a gente se fala, a gente se vê.